noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é uma data importante, hoje é um feriado nacional, 12 de outubro de 2021. E com muita alegria nós aproveitamos esse feriado religioso para podermos nos reunir em torno do Evangelho do Cristo. Vamos saudando os amigos que vão chegando, os amigos dos dois planos da vida, porque nós nos unimos por afinidade, a lei de sintonia. Então estamos numa mesma sintonia, isso é muito bom. Mas, amigos queridos, nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva para que nós possamos ir entrando nesse clima espiritual. O livro Fonte Viva, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu vou abrindo uma página, vamos ver qual a mensagem que estará para a nossa noite de reflexão. Abri aqui na mensagem número 12. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda, que bom, estamos juntos. A mensagem número 12 do livro Fonte Viva. Impedimentos. É uma passagem de uma carta que Paulo escreve aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos repetir. Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Repetindo esse último parágrafo, e por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando,
até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Senhor, obrigado, ó Pai, por estarmos reunidos em Teu nome, procurando apreender a essência do Teu Evangelho. E nós agradecendo a cada emissário do bem, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, damos início a mais esse estudo do Evangelho e pedimos, Senhor, a Tua presença em nosso lar e em nossos corações. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que bom, boa noite, Tacimara, Sandra, Márcia, Sueli, Erli, Marli, toda a família Reis, todos esses amigos queridos que todas as noites estão aqui conosco, porque nós temos 5 lives por semana, sempre às 20 horas, e é o momento do nosso fortalecimento, do nosso reequilíbrio, de buscarmos a verdadeira paz. Aquela paz que Jesus nos prometeu. Ele nos disse, eu vos deixo a minha paz vos dou. Então que possamos juntos agora buscarmos essa paz que Jesus nos oferece. Boa noite, Marli, que bom. Então vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho, 12 de outubro de 2021, capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados pobres de espírito. E hoje nós vamos ver o subtítulo Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Mistérios ocultos. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, hoje iniciando o item 7. Então é 7.7. E é uma passagem selecionada por Allan Kardec, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Então vamos, continuando ao comentário de Kardec. O que Kardec nos traz para a nossa reflexão? No item 8, baseando-se nessa mensagem do item 7 de Mateus, Kardec nos traz a seguinte reflexão. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. Kardec diz assim, parece estranho, nos traz um certo conflito de pensar, por que Jesus rende graças a Deus por revelar essas coisas aos homens simples, ao invés de revelar aqueles mais cultos? E é mais interessante nós observarmos aqui nessa passagem, que não é o contexto, mas para que a gente aproveite para refletir. Jesus, ele dá graças, ele diz, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra. E há pessoas que dizem, há irmãos de outras crenças que afirmam que Jesus é Deus. E nós vemos aqui de uma forma em Mateus, capítulo 11, versículo 25, de uma forma muito clara, muito direta, muito objetiva, ele agradecendo
a Deus, agradecendo ao Pai, que é o Senhor do céu e da terra, rendendo graças, se rejubilando. Ora, se ele fosse Deus, por que ele iria render graças a ele próprio? Mas isso é apenas um detalhe, porque quando nós lemos o Evangelho, nós devemos procurar tirar a essência do que ali está contido. Mas voltando a Kardec, ele diz isso causa um certo impacto quando nós vemos Jesus render graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples, aos pequenos, aos pobres de espírito, ao invés dos que já se sobressaíam pela intelectualidade. Mas prossegue o codificador. É que se cumpre, se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Porque quando Jesus se refere aos pequeninos, aos pequenos, quando ele compara, e nós vimos aqui nos nossos encontros passados, Jesus comparando que aquele que se tivesse uma conduta igual, semelhante ao de uma criança, ele iria para os reinos dos céus. Mas não quer dizer que a criança seja um espírito evoluído, puro. Era no sentido de que naquele corpo infantil, aquela atitude ainda de simplicidade, de pureza, de doçura, Jesus fala, aquele que é pequeno, se humilha, que não permite que o orgulho, que a vaidade se sobreponha, porque Deus ama todos os seus filhos. Deus nos ama de forma incondicional, como os pais humanos também amam seus filhos, mesmo quando aquele filho é um filho mais rebelde. Mas é lógico, Jesus ele está se referindo aqui de uma forma muito simbólica, mostrando que quando nós agimos dentro da humildade, da simplicidade, é uma alegria, porque qual pai que não fica feliz quando vê o seu filho superando as adversidades? Prossegue o mestre leonês. Os segundos, os sábios, os poderosos, os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Ora, Kardec vai nos mostrando que esses, e que infelizmente ainda somos uma grande maioria, porque o homem, a humanidade terrena, ainda permite que o orgulho, a vaidade, a prepotência se sobreponha. E quando nós nos colocamos na posição do humilde, de aceitarmos que acima de nós há algo superior, algo que rege todo esse universo, nós que nos sentimos os maiores, os mais poderosos, teremos que nos curvar diante desse poder. Porque nós aqui, nós dizemos, eu tenho domínio sobre tudo. Eu já tenho inteligência que eu posso dominar dentro da área da agricultura, dos animais. Eu mando, eu desmando, eu tenho todo o poder, eu tenho todo o conhecimento, eu tenho toda a sapiência. E quando nós nos colocamos na posição da humildade, de dizermos, não, eu sou pequenino diante desse poder que rege o universo, aí nós já teríamos que ter o quê? Trabalhado a nossa vaidade, o nosso orgulho,
Como às vezes o Chico dizia, eu sou uma pulga. E Emmanuel diz, Chico, não ofenda a pulga. Então, nós temos ainda que trabalhar muito, burilar muito a nossa forma de pensar, de agir. Mas Kardec nos diz, por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e os revela os dos céus aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. E nós já comentamos isso várias vezes, quando nós vemos no livro O Céu e o Inferno, que é a quarta obra da codificação, porque primeiro é o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, por último, a Gênese. Então, lá no Céu e Inferno, tem relatos de espíritos que, ao desencarnarem, levaram um grande choque, porque aqueles que aqui eram vaidosos, prepotentes, às vezes reis, rainhas, acharam que quando fossem chegar ao mundo espiritual, iriam ter também um palácio para governar. E quando eles chegam, eles percebem que todo o poder que eles tinham aqui, lá não é nada. Lá ele não é ninguém. Porque o que vai prevalecer lá não são as riquezas materiais, mas são as riquezas morais. São os tesouros que Jesus nos ensina, os tesouros que estão nos nossos corações, e não os tesouros terrenos. E no item 9, nós iniciamos o item 7, que era a mensagem vinda, que está no Evangelho de Mateus. Kardec começa comentando no item 8, mas ele prossegue ainda, agora no item 9, prossegue com seus comentários. Então Kardec nos diz, o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. E nós somos assim mesmo. Nós somos tão ainda vaidosos que nós queremos que os espíritos se materializem e venham atrás de nós para tentar nos convencer. Quantos não querem nem ouvir falar? E quando ouvem, às vezes, alguma coisa, vão logo debatendo, dizendo, eu não aceito, eu não acredito, ninguém nunca voltou, eu nunca vi nada disso. Então a pessoa vai logo, de uma forma muito prepotente, dizendo, não sei, nem quero saber e tenho raiva de quem sabe. Tem pessoas que são assim. Então, Kardec está se referindo, temos que lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado em 1864, 7 anos depois da publicação do primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, em abril de 1857. 7 anos depois, 1864, vem a lume, a publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec já tinha 7 anos, como se diz, de estrada, já habituado às críticas, às agressões, àqueles que debatiam de vários lugares, religiosos, ateus, materialistas. E ele coloca, o mesmo se dá hoje. Ele se refere àquela época, 1864, mas ainda continua sendo atual a colocação de Kardec. Porque mesmo hoje, eu tenho certeza que quem nos acompanha e que já conhece o Espiritismo, já teve a oportunidade de se deparar com alguém incrédulo, que não aceita, que faz pouco caso, que debocha, quando ouve essas revelações.
E é o que Kardec nos diz. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. Porque eles dizem assim, ora, o espírito teria que vir aqui agora para poder me convencer, senão eu não acredito. Às vezes eles até vêm. No caso mesmo que nós vamos contar amanhã nós vamos contar no nosso Poesia dos Imortais, e os espíritos fizeram questão de vir, porque era alguém que precisava de ser acordado. Mas o nosso codificador diz, a razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, à luz do que daqueles se supõem na posse de toda a luz, e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Kardec, ele está dizendo que a razão está em que estes últimos quem? Os espíritos. Os espíritos, eles cuidam de preferência daqueles que estão interessados. Kardec, ele deixou isso bem claro quando ele iniciou a codificação, quando ele nos trouxe os princípios da doutrina espírita. Ele deixou claro que o espiritismo, ele não tinha objetivo de querer convencer ninguém. Se a pessoa estivesse feliz com a religião que ele havia buscado, ele ficasse com a religião dele. Ele não precisaria que o espiritismo quisesse trazê-lo para ser espírita. Até porque, naquela época, logo no início do surgimento do espiritismo, iam judeus, iam católicos, iam materialistas, ateus, assistir às reuniões espíritas. Então, Kardec estava ali com o propósito de acolher quem desejasse conhecer aquela doutrina nova, mas não com o intuito de fazer com que eles deixassem a sua crença. Se eles estivessem felizes aonde estavam, que prosseguissem. Isso Kardec nos diz. Agora, quanto mais os espíritos que têm um respeito muito grande por todos nós, que respeitam o nosso livre-arbítrio, eles vão querer auxiliar, esclarecer aquele que está com interesse, com boa vontade, com fé, com humildade. Mas aquele que vem querendo denegrir aquela religião, fazer pouco caso daquela reunião, que não acredita, que procura criar dissensões dentro do ambiente, por que os espíritos iriam perder tempo? Não, eles não estão preocupados em convencer ninguém. Eles vão, sim, procurar iluminar o que estão procurando sair das sombras. Mas vamos prosseguindo com a reflexão do nosso codificador. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Porque Deus, ele está em toda parte. Deus cuida de todo o universo. O poder dele está em tudo, nas pequeninas como nas maiores coisas. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. De uma forma figurada, Kardec diz, só não vê quem não quer. Deus está em tudo, é só observarmos a natureza, observarmos o universo,
E nós vamos perceber que há uma força poderosa por trás disso tudo. A esses cegos que não querem ver, a esses não quer Deus abrir a força, os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. Ora, se a pessoa está feliz com a sua crença negacionista, ele vai ter um momento de despertamento. Deus é muito paciente. Nós é que somos ansiosos, queremos tudo de imediato. A vez dele chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Deus é amor. Deus é amor absoluto. Ele não vai perseguir, maltratar, prejudicar nenhum dos seus filhos. Por quê faria isso? Nós que somos pais ainda tão imperfeitos, procuramos fazer o melhor pelos nossos filhos. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, nos diz Kardec, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhes o que devo fazer. Nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Ora, Kardec diz: nem Deus nem os espíritos vão se submeter. Uma coisa é amar, outra é se deixar levar pelos irmãos ou filhos de humanidade ainda equivocados. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Então, concluindo o item 9, Deus, como nós dissemos, Deus é perfeição, é amor, é bondade, é tudo, na mais infinita possibilidade. Mas ele vai, sim, acolher aquele que deseja. O que não deseja, ele vai deixar o livre-arbítrio até o dia que ele se desperte. Mas Kardec, ainda não satisfeito com os comentários do item 8 e 9, ele continua ainda, dizendo, agora no item 10, perguntar-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? Será que ia adiantar? É fora de toda dúvida que o poderia. Mas então, que mérito teriam eles? E ao demais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Aquele que não está ainda na condição de acreditar, não adianta. Ele vai dizer que é um truque, que é uma mágica, que é um ilusionismo. Ele vai encontrar algum modo para replicar aquilo, não adianta. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la. Interessante, porque nós somos espíritos num processo de aprendizado. Dependendo do nosso nível que nós já conseguimos atingir de evolução espiritual,
nós já podemos ter a maturidade para compreender o outro irmão, filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas como espírito ainda não atingiu essa maturidade. Então não adianta querermos convencê-lo. Ele vai muitas das vezes ficar aborrecido conosco. Então ele não tem maturidade, nem o coração para senti-la. Olha que frase impactante que Allan Kardec diz. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. O orgulho é a catarata. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Muito interessante a reflexão de Kardec, como sempre, muito profunda. Deus primeiro corrige o orgulho. E aí Kardec encerra essa reflexão do item 10 dizendo: ele não deixa ao abandono aquele de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de moto próprio, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão. Quais filhos pródigos! Lindo! Kardec lembra aqui a parábola do filho pródigo. Abandona o lar, sai em busca de aventuras, até o momento que ele cai em si, se desperta e volta para o pai. E pede ao pai, que simbolicamente Jesus está falando daquele filho que somos nós, a humanidade, e aquele pai que é Deus. E ele volta, ele se joga aos pés do pai e pede perdão. E o pai o abraça e manda fazer uma grande festa, porque aquele filho que estava perdido retorna ao lar paterno. Deus, com a sua bondade, com o seu amor, está ali, nos dá o livre-arbítrio, até que nós nos despertemos. Queridos amigos, daqui a 1 minuto nós vamos iniciar a nossa reunião de vibração e irradiação. Então convidamos vocês que estão em tratamento, os trabalhadores da nossa casa, de 8h30 às 9h30 da noite, vamos permanecer juntos nesse mesmo propósito. E quem desejar também encaminhar o seu nome, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que nós passaremos todas as orientações. O celular, o DDD, é o 19 e o celular é o 99-341-6316. 19-99-341-6316. Amanhã, quarta-feira, 20 horas, Poesia dos Imortais. Aguardamos vocês pelo Facebook e pelo Instagram. Paz a todos, uma boa noite.